Você cuida do seu cabelo, usa bons produtos, hidrata, mas o frizz simplesmente não vai embora? Então fica aqui comigo que eu vou te explicar o porquê isso acontece. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal, curte aqui pra mim que me ajuda demais e comenta quais conteúdos vocês querem ver por aqui. Pra gente começar, frizz é isso aqui. O cabelo fica com esse aspecto, parece que você tomou um choque. E aí mesmo se você passar a mão molhada, passar creminho, não resolve. Você fica com um choque o dia inteiro. E quando a gente fala de frizz, a primeira coisa que a gente tem que entender é que frizz não é igual cabelo maltratado. Ou então um cabelo seco. O frizz, ele é um comportamento do nosso fio. Ele acontece quando a parte mais externa do nosso fio, que é a cutícula, ela tá aberta ou desalinhada. Então vamos imaginar, a minha mão é um fio de cabelo e os nossos fios têm cutículas. Quando o cabelo tá com frizz ou quando a nossa cutícula tá desalinhada ou aberta, ela vai ficar assim. Ao invés de ela tá alinhadinha assim, bonitinha, que é um cabelo alinhado, um cabelo sem frizz, não, ela tá aberta. Então é por isso que nós temos frizz. Imagina que o nosso fio de cabelo, ele é coberto por pequenas escamas, igual aquela escaminha de peixe mesmo. Então, quando as escamas estão bem fechadinhas, o cabelo fica alinhado, ele fica com brilho, ele fica com mais movimento. Agora, quando as escamas estão desalinhadas ou abertas, o nosso cabelo, ele muda o comportamento dele. O nosso fio, ele perde a uniformidade que ele tem. Ele começa a reagir ao ambiente, então, principalmente se o ambiente for úmido. E, consequentemente, aparece aquele arrepiado que a gente odeia e que a gente chama de frizz. E aí que vai entrar uma coisa que quase ninguém fala. O nosso cabelo é higroscópico. E o que isso significa? Significa que o nosso cabelo absorve a água do ambiente o tempo todo. Então, quando o ar tá úmido, ou tá chovendo, ou tá com muito calor, o nosso fio começa a puxar essa umidade do ambiente. É por isso que o nosso cabelo, ele incha, ele muda de formato. Às vezes, quando a gente tá dentro de casa, a gente olha no espelho, o cabelo tá perfeito. É só a gente sair na rua que já fica um terror. E isso não é mágica. Não é o seu cabelo sendo pirracento. Isso é física. Outro ponto também é que o nosso fio perde umidade ao longo do dia. Secador, chapinha, sol, vento. Tudo isso faz o nosso fio perder a hidratação interna dele. E quando ele perde essa água, ele fica mais sensível e mais reativo à umidade externa. Ou seja, ele perde a umidade interna e ele tenta compensar pegando a umidade do ambiente. E isso gera mais frizz. Muita gente acha que só hidratando, repondo água, vai resolver o problema. Mas se você repõe a água, mas lembra lá no início que eu falei da cutícula? Você repõe a água, mas deixa a cutícula aberta, ele vai perder a água com muita facilidade. Então, o nosso fio, ele não precisa só de hidratação. Ele não precisa de repor somente a água. Você precisa hidratar e depois selar essa hidratação lá dentro. Porque senão ele vai perder e vai fazer a mesma coisa de sempre e você vai ter mais frizz. Então a gente já entendeu que só usar máscara não vai resolver o frizz. Você precisa proteger e selar o seu fio. Então produtos como protetor térmico, leave-in, óleo reparador de pontas, são produtos muito importantes porque eles vão criar uma camada protetora na parte externa do fio e vai impedir que o fio perca essa umidade natural que está lá dentro dele. Outro fator que contribui muito para a gente ter frizz é o atrito do dia a dia. Esfregar a toalha com força, ficar mexendo no cabelo enquanto ele está secando, dormir de cabelo úmido, lavar os fios com a água muito quente. Tudo isso vai abrindo as cutículas do seu fio aos poucos. São microdanos que parecem inofensivos, mas que vão acumulando. E quando você assusta, e quanto mais irregular for a superfície do seu fio, mais ele vai arrepiar, mais frizz você vai ter. Então vamos resumir de forma clara. O frizz não é um tipo de cabelo. Ele é um comportamento que o seu fio tem quando ele tá com as cutículas abertas, perdendo a água com facilidade e absorvendo a água do ambiente. Ele aparece porque o fio tá com a cutícula aberta, porque ele tá perdendo água com mais facilidade
ele tá absorvendo a umidade do ambiente, ele tá com o fio desalinhado. E não é só falta de hidratação, é o conjunto de alguns fatores. Resumidamente, perda de água, reação ao clima e falta de selamento. E para você tratar o frizz, você vai precisar pensar em 3 coisas diferentes. Hidratar ele para você conseguir repor a água que ele está perdendo, selar para fechar essa cutícula e proteger para evitar que ele volte a sofrer com isso no dia a dia. Juntando essas 3 coisas, você vai ter um cabelo muito mais alinhado e sem frizz. O controle de frizz, ele não é mágico, ele é constância. Então, você precisa cuidar melhor do seu cabelo e, consequentemente, você não vai ter mais problemas com frizz. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, deixar um comentário do que você achou desse conteúdo ou quais conteúdos você quer que eu traga por aqui. Grande beijo pra vocês!